Agora a gente vai para as notícias internacionais, atualizar a grave crise de saúde que atinge a China, porque notas vazadas de autoridades de saúde chinesas indicam que 250 milhões de pessoas tenham contraído Covid-19, isso só nos primeiros 20 dias do mês de dezembro. Vamos conversar sobre isso então com a nossa editora de internacional, a Luciana Caxan, que já está aqui com a gente. Lu, que história é essa? É assustador pensar que estamos falando de 250 milhões de pessoas contaminadas em 20 dias. Exatamente. Isso é um recorde, né? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Essas notas, Muriel, que foram vazadas, elas teriam sido apresentadas numa reunião da Comissão Nacional de Saúde, que é a alta cúpula de saúde do governo chinês, e elas seriam do vice-diretor do CDC de lá, que é o Centro de Controle de Prevenção e Doença da China. Então, essas notas seriam deles. E ela diz isso, que esses 250 milhões de pessoas, nos primeiros 20 dias de dezembro teriam testado positivo para a Covid, o que vai totalmente na contramão do que o governo tem divulgado, né? Então, a gente fica aí nessa... O que a gente pode acreditar, né? A comissão, ela não se manifestou sobre a autenticidade dessas notas, elas estavam sendo veiculadas em redes sociais chinesas, a CNN obteve acesso a essas notas, mas também não conseguiu comprovar a autenticidade de forma independente. Sim. Mas o fato é que se estiver correto, se esse dado realmente estiver correto, esse número de 250 milhões corresponde a 18% da população total da China, que é de 1,4 bilhão de pessoas. Ou seja, nos primeiros 20 dias de dezembro, 18% da maior população do mundo contraiu a Covid. E se isso realmente se confirmasse, o surto que acomete a China agora se tornaria o maior registrado no mundo até hoje. Então, são dados muito assustadores. Outra coisa dessas notas que foi vazada é que na terça-feira passada, ou seja, um dia antes dessa suposta reunião, na terça-feira passada, essas notas dizem que 37 milhões de pessoas testaram positivo só naquele dia. 37 milhões, enquanto que os dados do governo, os dados oficiais que foram divulgados, diziam que apenas 3 mil pessoas tinham contraído a doença. Então, é uma discrepância muito grande, né? A gente fica aí sem saber realmente... Tudo bem, o governo chinês mudou o jeito de contar as mortes, principalmente, né? Mas mesmo assim, de 37 milhões para 3 mil... é uma diferença muito grande, né, Muriel? Uma diferença muito, muito grande. A gente vê, inclusive, essas imagens que a gente recebeu ao longo dessa última semana que mostram filas e filas de pessoas, na verdade, de corpos, né? Isso. De corpos em funerárias. Também a gente via carros antes, eram filas, na verdade, de carros também aguardando para entrar em funerárias. Enquanto, por exemplo, a gente tem informações oficiais do governo chinês que falam em 5 mortos, por exemplo, nos últimos dias, a gente vê essa cena. Outra discrepância. Os dados oficiais do governo dizem que em dezembro, até hoje, 24 de dezembro, foram 8 mortes. E a gente vê pelo menos, não dá para contar, mas a gente vê que tem mais de 8 corpos ali pelo menos. Então, fica difícil realmente de saber qual é a gravidade da situação da China apenas pelos dados do governo. Inclusive, Lu, vou aproveitar para te perguntar, porque a preocupação é tão grande, mas tão grande, que os especialistas estão projetando já um pico de casos na semana que vem. Isso. Ou seja, 250 milhões de pessoas que se contaminaram em 20 dias, pode não ser nada, né? Então, o pior ainda está por vir. Era exatamente isso que eu ia falar. Hospitais, funerárias, crematórios, estão todos abarrotados. A gente noticiou ao longo de toda essa semana famílias inteiras indo até crematório, esperando para saber quando que o familiar que estava ali, que tinha falecido pela Covid, seria cremado, porque a quantidade é tanta que eles não conseguem controlar. Inclusive, Muriel, esse era um medo do abandono da política da Covid-0 do jeito que foi, assim, repentinamente. Porque os especialistas justamente faziam esse alerta, que a demanda por leitos na China chegaria a cerca de 6 milhões, caso fosse abandonado de uma vez. E, pelo visto, está indo nessa direção mesmo. Pois é. Tem uma questão que a gente fica muito na dúvida, é como é que está a vacinação por lá. Claro que os números oficiais a gente fica sempre na dúvida se acredita ou não, né, Lu? Mas o que a gente tem nesse momento de informações sobre a vacinação por lá?
Bom, a maior deficiência que os especialistas apontam é na vacinação dos idosos e também nas doses de reforço. Porque a China, até agora, permitia, até há poucos dias, permitia apenas o uso de vacinas chinesas. E, segundo os especialistas, a tecnologia mais apropriada, tanto para os idosos como para reforçar as doses que você já tomou, seria do RNA mensageiro, que são as vacinas ocidentais, da maioria ocidentais. Mas aí, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, ele esteve recentemente na China, ele conversou com Xi Jinping e, através de um acordo que eles fizeram ali, foi permitido que um primeiro carregamento, primeiro lote de doses da Pfizer-BioNTech chegasse até a China, com essas vacinas do RNA mensageiro, mas elas só podem ser usadas nos alemães que moram na China. Então, ainda a situação da população chinesa ainda está, assim, não se sabe como é que vai ser, se vai continuar, se vão permitir que essas outras tecnologias de vacina sejam aplicadas para reforçar a proteção mesmo, porque a vacina que tem sido utilizada lá não está surtindo o efeito desejado. E, além disso, a CNN fez um cálculo utilizando os dados mais recentes do governo chinês e chegou à conclusão que um pouquinho mais de 40% das pessoas com 80 ou mais anos têm a terceira dose da vacina. Então, está muito defasado, está aquém do que é preciso para conter essa onda. E olha só, tem um outro detalhe ainda, um outro agravante. Os especialistas estão dizendo que essa onda que acontece lá agora é apenas a primeira de 3. Teremos outra, aí eles dizem que outra onda será engatilhada agora 22 de janeiro, que é o feriado do Ano Novo Chinês, Muriel. Aí vamos são aguardar. Outros 500, vamos seguir aguardando, até porque é muito preocupante, a gente já viu essa cena antes, mesmo quando uma doença tão contagiosa como essa começa por lá, a gente sabe que se espalha rapidamente, a própria Índia, está de olho também, começando a testar. Novas variantes também, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, vamos ficar muito de olho e por isso a importância também da gente continuar reforçando aqui, você aí de casa, não importa se é Natal, se é Ano Novo, vamos sempre reforçar a necessidade de reforçar e completar o esquema vacinal. É para tomar todas as doses, sim, porque a gente não sabe o que pode vir de outros países. Obrigada, Lu. Feliz Natal. Você está toda natalina, tá linda. Obrigada. Feliz Natal a todos. Boa noite, Lu. Boa noite.